Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja a sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu me chamo Jovenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo para ajudar todo aquele que se queira formar como verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, conhecedor da palavra de Deus e do catecismo da nossa Santa Igreja, porque é muito importante que nós católicos sejamos formados como verdadeiros católicos, conhecedores da nossa fé católica, da nossa Santa Igreja, da palavra de Deus, do catecismo da nossa Santa Igreja e das riquezas dos sacramentos da nossa Santa Igreja. Hoje em dia, muitas pessoas, muitos irmãos católicos, não temos conhecimento das riquezas dos sacramentos da nossa Santa Igreja, que são muito importantes para a salvação da nossa alma. Hoje em dia, nestes tempos modernos, já as pessoas não se afastaram muito do Criador e não temos o conhecimento fundo dos sacramentos da nossa Santa Igreja, das riquezas dos sacramentos que temos dentro da nossa Santa Igreja. E por isso venho aqui com a preocupação também como um católico, que também fui um mal católico por muitos anos. E desde há 3 anos que depois que houve esta pandemia, eu sempre lo digo, e é verdade, deu para eu refletir sobre a minha vida, que a vida são 2 dias, um já passou e outro não sabemos. Então é importante que nós estejamos preparados para quando chegue o segundo dia, pois um já passou e o outro não sabemos. É bom estar preparados para a gente salvar a nossa alma, que é muito importante. Nestes tempos atuais, neste mundo moderno, a maior parte de nós hemos perdido o valor das riquezas dos sacramentos da nossa Santa Igreja, os valores da família, da importância de educar os filhos na oração, do Santo Rosário, da Palavra de Deus, ensiná-los de pequenos, porque de pequenos é que se ensina. Mas para isso, o casal de família tem que se converter primeiro verdadeiramente e conhecer a sua fé a fundo, ler a Palavra de Deus, o catecismo da nossa Santa Igreja e se formar como verdadeiro católico para poder ensinar os seus filhos e dar-lhe catequese aos seus filhos para estes tempos difíceis que nos vêm, com tanta confusão cá no mundo, também para dividir a Igreja e para destruí-la. Temos que aprender a nossa fé, se formar, para a gente defender a nossa Santa Igreja com a verdade, porque a Igreja é um patrimônio de Cristo, que só pertence a Cristo. Ele pagou um preço muito alto por a sua Santa Igreja. Portanto, a Igreja não é do Papa, dos obispos, dos cardeais, sacerdotes, é de Jesus. Eles apenas são administradores desse patrimônio. Os erros que eles cometam renderão contas ante Deus depois que partam deste mundo. Mas nós católicos não devemos afastar-nos da nossa Santa Igreja e perder a nossa fé por o que tenhamos que ver nos erros dos membros da Igreja, que exerce o ministério de Deus, dos administradores. É por isso que é muito importante que tenhamos conhecimento da nossa fé. Hoje vou ler aqui um capítulo
da carta de Paulo aos Coríntios, é capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 20. E depois vou dar uma explicaçãozinha que é muito importante para que todo católico que chega a ver este vídeo tenha mais conhecimento do que o Senhor nos diz aqui por meio de Paulo, porque é a palavra de Deus, porque foi escrita pelos apóstolos, inspirados por Deus, que é as Sagradas Escrituras, que aqui tenho. É muito importante que dê uma explicaçãozinha para que todo aquele que não compreenda, fique a compreender melhor o que o Senhor nos diz aqui. Carta aos Coríntios de Paulo, capítulo 6, versículo 12 ao 20. O uso e o abuso do corpo. Tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, mas eu não me farei escravo de nada. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. E Deus destruirá tanto aquele como estes, mas o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Aqui nos fala que o corpo, os nossos corpos, não é para a impureza, para andar nas coisas más, em adultérios e tantas coisas que mais que há por aí, porque nós recebemos o batismo, passamos a ser santuário de Deus, Espírito de Deus. Desde aí, Deus habita em nós, no nosso corpo, somos templo de Deus, sagrado. Então é muito importante que tenhamos esse conhecimento, não podemos andar profanando o corpo, o santuário de Deus que habita em nós, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fostes batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebemos essa graça santificante que habita em nós e passamos a ser igreja. Todos nós batizados, igreja, discípulo de Cristo também, para anunciar a boa nova a toda criatura. Então, vou seguir lendo aqui, para não me perder. Mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo, e Deus que ressuscitou o Senhor, há de ressuscitar-nos também a nós pelo seu poder. Nos ressuscitará também a nós, pois desta vida passamos a outra. E ele que se salva habitará já com Jesus no paraíso. Bem, também, e nós pelo seu poder, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aqui nos diz bem claro, os vossos corpos são membros de Cristo. Iria eu, então, tomar os membros de Cristo para fazer deles membros de uma prostituta? Aqui nos explica mais claramente. Nossos corpos são membros de Cristo, porque recebemos a Cristo, fomos marcados com a cruz na frente do batismo. Desde aí habita em nós. Por certo que não sabeis que aquele que se junta a uma prostituta torna-se com ela um só corpo. Pois, o que se junta na prostituta torna-se um corpo, como está escrito. O filho deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher, e será um só. Então é importante que tenhamos conhecimento, não meter-se nessa vida
buscar, se namorar, pois, com alguém católica, religiosa, que ama Deus. Nestes tempos é difícil, mas aparece. Se casar por a igreja e viver a santidade. Pois, como diz a Escritura, serão os dois uma só carne, mas quem se une ao Senhor forma com ele um só espírito. Quem se une ao Senhor forma com ele, se forma um só espírito. E que habita em nós. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo, mas quem se entrega à impureza peca contra o próprio corpo. Quem se entrega à impureza peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, santuário de Deus. Por quê? Porque recebemos o batismo, fomos marcados para Cristo e Cristo nos comprou para Ele, por meio da cruz, do seu sofrimento no Calvário, entregou a sua vida por nós, nos resgatou. Por isso somos membros, somos igreja, templo de Deus, sagrado de Deus vivo, que habita em nós. Não podemos andar na impureza, nas coisas más. Templo do Espírito Santo, que habita em vós, porque recebestes de Deus e que vós já não vos pertenceis. Fostes comprados por um alto preço. Fomos comprados por um alto preço. Jesus pagou um alto preço. Na cruz, com sua morte dolorosa, sofreu muito. Tudo por nós, por amor a nós. Por isso, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Temos que glorificá-lo e não andar nas coisas más. Converter-nos verdadeiramente como verdadeiro católico, arrependido. Se fostes e andastes em essa vida, arrepende-te, confessa-te ao sacerdote, no confessionário, e que sejas, a partir de aí, um homem novo, uma mulher nova em Cristo Jesus. Arrependidos e convertidos. É muito importante. Isto é a palavra de Deus. Te alabamos, Senhor Jesus. É muito importante que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus, também dos ensinamentos da nossa Santa Igreja, das riquezas dos sacramentos da nossa Santa Igreja, que hoje em dia muitos católicos não temos conhecimento, até muitos católicos falam mal da nossa Santa Igreja. E isso está mal. O católico verdadeiro não pode falar mal da sua Santa Igreja, por culpa dos membros, dos administradores da Igreja de Cristo. Ao contrário, temos que defendê-la, a nossa Santa Igreja, porque a Igreja de Cristo, como nos diz aqui na Palavra de Deus, que Jesus pagou um preço muito alto para resgatar-nos. Na cruz, com sua morte, sua paixão, sofreu muito por nós, sofreu muito no Calvário.
Por isso é muito importante que todos nós tenhamos conhecimento nestes tempos modernos, onde toda misericórdia, que tudo se salva, que o pecado já virou como uma coisa passada, coisa dos nossos avós, e o diabo, o inferno, essas coisas. Isso, o diabo existe, o inferno é real, como o purgatório é real, e o céu também é real. Deus é misericórdia, é verdade, mas é justiça e julga tudo aquilo que não se arrepende dos seus crimes, do seu pecado, e não se converte verdadeiramente a Cristo. Deus é um juiz justo, pois Deus julga e castiga. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. É por isso que é importante que tenhamos conhecimento da nossa fé. Então, vou falar dos sacramentos. Temos o bautizo, que somos batizados de pequenininho, recebemos essa graça santificante no nosso coração. Somos marcados para Cristo por meio do batismo, passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus. Desde aí habita em nós. Depois temos a primeira comunhão, já de grandezinhos, somos preparados para receber a Cristo por primeira vez no nosso coração. Nos confessamos, nos preparamos, a catequista prepara os crianças para ter conhecimento do bem e do mal, de eles se confessarem para receber a Cristo por primeira vez na sua vida. Depois temos o crisma para reafirmar a fé, reafirmar esse batismo e os ensinamentos que a primeira comunhão, tudo que recebemos, e também a preparar-nos como verdadeiros discípulos de Cristo para anunciar a Cristo a toda a criação. Fomos preparados e também temos que preparar a outros. A ensinança continua, não pode ficar no passado, só no crisma. E depois que o matrimônio por a igreja, que é muito importante e que hoje em dia já não se respeita. Todos vivemos como animais, se conhecem, fazem filhos, como eu também o fiz, também fui assim. Também fui assim, não me casei por igreja, por isso também aconselho tudo aquilo que eu não faça como eu fiz, que se case por igreja, que é muito importante, mas primeiro se converter verdadeiramente como verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, e procure sempre alguém que seja católico verdadeiro. E temos também a Eucaristia, que o coração da igreja é a Eucaristia, é Jesus realmente presente no altar quando o sacerdote consagra a Eucaristia, é corpo, sangue e alma e divindade, verdadeiramente é Jesus que está aí, real, não é simbolicamente. E é por isso que cada vez que nos confessamos e vamos receber a Jesus, nos purifica do nosso pecado, nos lava. É lavar as vestiduras, blanqueá-las no sangue do Cordeiro. É a Eucaristia, Jesus que está aí. Seu coração que late por nós, por amor a nós, nos espera de braços abertos também no sagrário. Venhamos no sagrário, pida-me a Deus, em vez de ir a pedir a adivinhadores, a bruxos, consultar a adivinhos, horoscópio e tanta coisa do maligno cá por aí.
Um verdadeiro católico não pode ir para essas coisas nem acreditar nisso, porque isso é de Satanás, do demônio, não é de Deus. Muitos dizem, mas eles também são católicos e falam de Deus. O diabo também fala de Deus, tentou a Jesus. Por isso, não é de estranhar. É importante que todo católico verdadeiro se aprenda a se formar como verdadeiro católico, lendo as Sagradas Escrituras, o Catecismo da nossa Santa Igreja, para poder catequizar os seus próprios filhos. Vêm tempos difíceis, lhe vão ensinar coisas contrárias ao que o pai e a mãe ensinam em casa. O valor da família, os ensinamentos cristãos, as ensinanças de Deus, nos seus filhos, semeie aquela semente no coração dos seus filhos. Aprenda isso, irmãos católicos e irmã católica. Para estes tempos difíceis que vêm de tanta confusão que estamos a ver por aí, até querem destruir a nossa Santa Igreja desde dentro, com outras ensinanças contrárias aos princípios que sempre foram os ensinamentos verdadeiros, e querem implantar outras ensinanças contrárias ao que está nas Sagradas Escrituras, no Catecismo da nossa Santa Igreja. Muitos sacerdotes e bispos querem implantar essas ensinanças contrárias à de Cristo. Mas também há bons bispos e bons cardeais e bons sacerdotes para defender a sã ensinança da nossa Santa Igreja e defender a nossa Santa Igreja. Por isso é importante que nós, todos católicos, sejamos formados, conhecedores da sua fé, para defender junto a eles a nossa Santa Igreja, a Igreja de Cristo, para estes tempos modernos, últimos tempos. Não é fim do mundo. É os últimos tempos que está escrito no Apocalipse, que já estamos entrando, e vamos a ver muita coisa feia por aí. Querem destruir a nossa Santa Igreja para mudar por uma falsa igreja, ensinar coisas contrárias. Até mudar o catecismo da nossa Santa Igreja e as Sagradas Escrituras para agradar ao homem, o que eles querem. O que eles querem. Já por aí dizem que a Bíblia é chamada de homofobia. Homofobia. Porque as Sagradas Escrituras condenam o pecado e fala do pecado, denuncia o pecado e anuncia a salvação. E esses mal chamados direitos diabólicos, então por isso querem aprovar leis nos parlamentos e nos países para que ninguém possa falar dessas coisas das Sagradas Escrituras, nem sequer o sacerdote para dar uma homilia contra o pecado. Até isso hemos chegado em estes tempos modernos. Por isso é que é muito importante, católico e católica, aprenda a se formar como verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, para ensinar os seus filhos e salvar a sua alma. Vem muita coisa feia por aí. Últimos tempos é um tempo onde vamos a viver muitas coisas que a gente vê vivo. Guerras mundiais,
religiosas. A igreja será perseguida e será reduzida, como começou nos tempos dos apóstolos. Mas Deus, em sua infinita inteligência, a igreja no final triunfará. E os seus perseguidores e inimigos dela, a igreja sempre no passado ha sepultado eles, e ela continua e continuará. Porque cada Deus ninguém pode destruir. E é por isso, irmão e irmã católica, forma-se como verdadeiro católico para estes tempos difíceis, tempo de Apocalipse, o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Como no livro de Daniel e outros do Antigo Testamento, fala destes tempos que estamos começando a viver. É tudo por hoje. Não vou alargar mais este vídeo. Só vou pedir tudo aquilo. Eu só tenho 6 subscritores, é muito pouco para poder o YouTube divulgar o meu canal, para ajudar todos aqueles que vejam este vídeo, porque agarram o meu conselho, isto é como uma catequese, para que assim também possa abrir os olhos a estes tempos que nos estamos aproximando e também para se preparar. Pido que subscrevam o meu canal, dar um like e partilhá-lo, porque é muito importante que assim o YouTube recomenda a mais irmãos e irmãs católicos e não católicos também, para que se converta verdadeiramente para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando. Isto é pura verdade. Estamos distraídos. A nossa Mãe Santíssima se aparece em vários países, a vários videntes, e nos chama com muita tristeza à conversão verdadeira, à penitência. Jesus está muito triste porque o que ele vê, o que está a ver no mundo, não só tanta ofensa e tanta maldade, tanto ódio, também o desprezo, que até muitos consagrados estão dando o desprezo a Jesus e estão indo com Satanás, com o demônio, ensinando coisas contrárias e destruindo a nossa Santa Igreja, estão apostatando da sua fé. É o que está escrito: quando a apostasia entrar dentro da Santa Igreja, se manifestará o filho ímpio, que é o anticristo verdadeiro. Já há muitos anticristos, mas aí se vai manifestar o verdadeiro. Quando chega a abolir o sacrifício, que é a consagração no altar da Eucaristia, quando chega a proibir, aí se manifestará o filho ímpio, que é o anticristo. Ele já está no mundo. Mais uma vez, pido a todo aquele que se subscreva ao meu canal, que é muito importante, e que dê um like e partilhá-lo, para que assim o YouTube possa divulgar mais a mais irmãos e irmãs católicos. É tudo por hoje. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.